Fala pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo para falar sobre o mercado de transferência do Barcelona, trazer algumas informações aqui que a gente, talvez algumas pessoas saibam de forma superficial, mas talvez eu explicando aqui, mostrando valores, mostrando datas, fique mais claro as coisas e assim, adianto para vocês aqui que foi uma pesquisa que eu fiz, tá? Um trabalho jornalístico sem ser jornalista, assim por dizer, tá? Procurei algumas fontes de confiança de jornalista lá na Espanha, tentei mandar aquele velho direct ali, tentar conversar um pouquinho sobre, li algumas matérias e eu resolvi trazer essas informações para vocês. Repito, eu não sou jornalista, sou um torcedor, só estou aqui tentando dar contexto para as coisas e eu falei para vocês que eu ia fazer o vídeo para dar nota ao mercado de transferência do Barcelona e como eu falo muito aqui a palavra contexto, eu resolvi trazer um contexto geral da situação do Barça, para depois a gente chegar e dar uma nota. A nota é X, a nota é Y, a nota sobre esse trabalho. Então, vou trazer essas informações para vocês, tá? E eu espero que as minhas informações estejam corretas, mas assim, de tudo que eu pesquisei, foi a coisa que eu consegui mais entender dessa forma, me esclareceram dessa forma, parecia ser uma notícia fiel mesmo, uma notícia realista sobre as coisas, faz muito sentido. Então, é o que eu consegui pesquisar, é o que eu consegui trazer para vocês aqui, tá? Repito, não sou jornalista, sou um torcedor, mas estou fazendo a minha parte aqui, tá? E eu confesso que se eu tivesse noção antes, lá no começo do mercado, das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, com mais detalhes, pagamentos, o acordo, o que é que pagou, o que é que não pagou, talvez a gente estaria com a cabeça diferente. Talvez a gente estaria com uma expectativa diferente, porque se a gente for definir o mercado de transferência do Barcelona, talvez é isso, tá? É expectativa versus realidade. E aí a gente criou uma expectativa e a realidade era completamente outra, tá? Só que a gente não criou essa expectativa baseada em nada. A gente criou essa expectativa porque essa expectativa foi plantada na gente, né? E isso daí é uma coisa muito complicada, tá? Mas vamos falar mais sobre isso. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer aos membros, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que dá o apoio. O canal vem crescendo, Barcelona jogando bem, ganhando de 7-0 do Valladolid, o pessoal vem ver. Eu agradeço muito o pessoal que se identifica com o canal aqui, que se identifica com o conteúdo, que é aquele torcedor que está aqui dando apoio, fazendo alguma crítica construtiva, dando alguma sugestão de tema, falando alguma coisa. Se você quiser virar membro, tem um botãozinho Seja Membro aí, apenas R$ 2,99. Você participa do grupo exclusivo da gente do Telegram, forma de pagamento por cartão, forma de pagamento no gift card também na sua continha aí, e você será muito bem-vindo lá se você não for aquele torcedor caótico. Se você for esse torcedor que procura entender os contextos das coisas, procura entender como é que de fato as coisas funcionam, não fica se alimentando em meio de comunicação madridista que só fala mal do seu clube, procura entender as coisas que acontecem e você será muito bem-vindo lá, tá? No mais, roda a vinheta porque eu vou dar algumas informações para vocês, eu espero que fique clara e depois de eu passar essa informação, eu dou a minha opinião geral sobre as coisas que estão acontecendo, tá? Roda a vinheta. Pois é, pessoal, vamos falar sobre a nota desse mercado de transferência do Barcelona. Barcelona que não conseguiu contratar mais ninguém além do Pau Vitor e do Dani Olmo. E teve algumas saídas também. Depois que eu mostrar algumas imagens aqui, eu mostro as fotinhas de todas as chegadas e saídas. E a gente tem que falar um pouquinho sobre os contextos das coisas, tá? O Barcelona tem passado dificuldade, tem muito tempo, já 4 anos, 4 temporadas numa situação complicada, 3 temporadas e meia, 4 temporadas numa situação complicada. E assim, a gente tem que criticar um pouco o fair play da La Liga, tá? Realmente o Barcelona já fez muita coisa. Eu tenho uma imagem aqui só para a gente ficar exemplificando as coisas e lendo para vocês aqui, para até ficar mais fácil para a gente. Todo mundo tá aqui, vamos ler aqui as coisas. Ó, sobre o fair play da La Liga, a gente já sabe que o Barcelona já teve uma redução de mais de 200 milhões da massa salarial. Barcelona já saiu Messi, Suárez, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Aubameyang, Kessié, Gundogan agora nessa temporada. Nas últimas 4 temporadas, se a gente for fazer uma média e dividir o valor por 4, né, desses gastos do Barcelona entre gastos e vendas, o Barcelona gastou em média 12 milhões de euros por mercado de transferência. Um time do tamanho do Barcelona, um time esse que tem um faturamento de mais de 800 milhões de euros. Esses valores que eu estou falando para vocês, pessoal, são todos em euros, tá? Um time que tem um faturamento de mais de 800 milhões de euros por ano. E a gente vê times de outras ligas, time da Premier League que acabou de subir de divisão,
gastando mais do que o Barcelona. Realmente é uma coisa que é muito complicado, porque o cara chega para mim e fala bem assim, mas essa regra do fair play teve sempre aí. Agora você está reclamando porque o Barcelona está numa situação complicada. É aquela coisa, né? Às vezes você não sabe sobre o assunto porque de fato você nunca precisou. Você quer pintar a parede do seu quarto, você quer pintar a parede da sua casa. Às vezes você não sabe nada de tinta. Só que quando você começa a pesquisar, começa a ver qual é o melhor preço, começa a ver como é a melhor as coisas, você vê qual é a de qualidade, qual é a que não quer, você começa a entrar num universo novo. E a gente não sabia como era o fair play da La Liga. E até hoje a gente não sabe. Mas uma coisa a gente tem certeza, é muito restrito, é muito apertado, e isso não está só prejudicando o Barcelona, está prejudicando todos os times do Campeonato Espanhol, menos o Real Madrid. Talvez esse seja o intuito. Talvez seja criar uma hegemonia onde só um time tem condições financeiras ideais para fazer grandes coisas e os outros não. Os outros times também têm problema de inscrição, os outros times também têm esses problemas, mesmo sem estar numa situação como a do Barcelona. E mesmo a situação do Barcelona, depois de tudo que foi feito, depois de todas essas coisas que foram feitas, já era para ter sido resolvido. Já era para, se fosse um fair play natural, normal, sem ser tanta restrição, já era para o Barcelona ter saído dessa situação, tá? Mas não saiu. Não saiu, todo mundo já sabia como era o fair play. Então vamos para o contexto número 2. O que é que o Barcelona teve que fazer? Né? Todo mundo sabe da venda da Barça Studio. E aqui agora a gente entra no momento importante. O Barcelona teve que escolher lá em 2022 o que fazer para tirar o time dessa situação. O Barcelona tinha duas opções: ou vender o time todo, né? O que quer dizer vender o time todo? Vender jogadores importantes para que fazer o Barcelona competitivo, além de todos aqueles outros que saíram lá, tá? Além de todos aqueles outros que saíram, porque o Barcelona fez essas saídas, não foram nem vendas, mas assim, vendas mesmo, de ter saído De Jong, ter saído Araújo, ter saído Pedri, aquela coisa de deixar o time anticompetitivo mesmo, ou outra opção. Essa outra opção a gente não sabia. Até que apareceu uma oportunidade aí que Laporta e gestão resolveu trazer para a gente ficou sabendo que foi o quê? A venda da Barça Studio. 49% da Barça Studio, e eu vou mostrar como é que foi feita essa venda para vocês aqui, para ficar claro por que tem dado tanto problema as coisas, tá? Vamos para a imagem número 2. Pois é. O que aconteceu em 2022? Venda de 49% da Barça Studio por 200 milhões de euros, tá? O que aconteceu? No ato dessa venda foram pagos 20 milhões de euros e depois divididas 60 milhões de euros por temporada, né? 60 vezes 3, 180, mais os 20 que foi pago no ato da compra, dá os 200 milhões de euros da Barça Studio. Isso lá em 2022, tá? Vamos junto aqui. O que aconteceu em 2023? Era para ser pago a primeira parcela de 60 milhões da Barça Studio e dois investidores estavam nessa parte aí. Dois investidores, cada um teria que pagar 30 milhões de euros. Porém, só foi pago 20 milhões de euros. Cada investidor desse, em vez de pagar 30, pagaram 20 milhões de euros. Isso aí aconteceu na temporada passada. Por isso que as coisas ficaram complicadas e a gente só conseguiu trazer Oriol Romeu. Era para ter sido esse investimento de 60 milhões para regularizar as coisas, e aí o Barcelona só recebeu 20. Só recebeu esse 20 aí. E aí, o que aconteceu? O Barcelona teve que procurar outros investidores para comprar parte dessas ações para fazer esse pagamento. Chegou 2024, que é esse ano que a gente está agora. Venceu outro pagamento de 60 milhões de euros, dia 15/6. Ó, 15/6. O mercado de transferência não estava nem aberto ainda, né? O mercado de transferência abre no mês 7, não é isso? Exato. O mercado de transferência não estava nem aberto. E esse vencimento, ele foi prorrogado até dia 15/9, ou seja, né? Vai vencer daqui a 2 semaninhas aí. Por que ele foi prorrogado? Foi prorrogado porque o Barcelona estava na espera para receber os outros 40 milhões que estavam faltando de 2023. Não se esqueçam, 2023 foram pagos apenas 20 milhões dos 60 que era para ser pago. Ou seja, não pagou completo 2023 e 2024 não pagou ainda e foi prorrogado até dia 15/9, que é para pagar esse outro 60 aí que estava faltando, tá?
E em 2025, ano que vem, dia 15/6 de 2025, vence a última parcela e aí se encerra a venda da Barça Studio. Mas esse dinheiro não caiu. Esse dinheiro até agora não caiu. Então, o Barcelona teve que pensar em outra solução. Quando eu falo Barcelona, gente, eu falo gestores, eu falo pessoal que trabalha lá. O Barcelona teve que pensar em outra solução. E qual foi a solução que foi pensada lá? Qual foi o plano para corrigir esses problemas, tá? O que é que o Barcelona pensou? O Barcelona tentou convencer, ou está tentando convencer os atuais patrocinadores dele agora a investir na Barça Studio. Quem são os patrocinadores atuais do Barcelona agora? Nike, Spotify, Ambilight TV, Cupra e Aramark. Certo? Estão tentando que esses investidores invistam, esses patrocinadores invistam na Barça Studio. 40 milhões por investidor, para completar o valor que está faltando da Barça Studio. Até o momento, até a data que esse vídeo está sendo feito, pelo menos o que eu consegui fazer dessa investigação, a Amarac foi até agora a única que pagou uma parcela, a única que pagou um pedaço, e pagou 25, não pagou ainda nem os 40, tá? E para corrigir isso também, enquanto que a Barça Studio se corrige, enquanto arruma isso daí, o Barcelona fez de tudo para adiantar o acordo com a Nike, certo? Fez de tudo para adiantar esse acordo com a Nike para ter o plano B, né? Se enquanto a Barça Studio não está sendo paga, a gente faz o acordo com a Nike, porque o dinheiro da Nike chega, a gente volta o time para a regra do 1 para 1, a gente bota as finanças no verde aí para a La Liga, o tempo que a gente procura outros acionistas para investir na Barça Studio. Essa foi a solução para corrigir. Eu não sei qual é a resposta da Spotify, não sei qual é a resposta da Ambilight, da Cupra e da Amarac. A Amarac parece que... Aramark, desculpa, parece que aceitou, né? Tanto que já pagou um pedaço. E esse valor que a Aramark pagou serviu para fazer a inscrição de alguns jogadores já, tá? De Pablo Torre, Caçador e Paulo Vitor. Foi por causa desse dinheiro aí que aumentou a margem, tá? Então, assim, para ficar claro para a gente, para fazer um resumo da situação, tá? Se os pagamentos fossem cumpridos nas datas previstas, nesse momento só era para estar faltando a última parcela da Barça Studio, no valor de 60 milhões de euros. Só que vocês acompanharam aí, fizeram conta junto comigo, até o momento o Barcelona era para ter recebido 140 milhões, faltando só 60 do ano que vem. Só que o Barça só recebeu 65. Esse é o atual problema do Barcelona. Aí você me pergunta, e o acordo com a Nike? O acordo com a Nike dava para resolver. O acordo com a Nike se resolve, consegue voltar o time para um 1 para 1 e consegue ficar tudo certinho. Porém, talvez, isso aqui é eu que estou falando, talvez a Nike está em dúvida sobre essa participação na Barça Studio e isso está atrasando o acordo com a nossa fornecedora de material esportivo. Então, assim, pessoal, a que conclusão a gente chega? A gente chega à conclusão que a ideia de vender a Barça Studio foi uma ideia brilhante, uma sacada genial para não ter que desmontar o time do Barcelona, isso lá em 2022. Porém, a gestão da venda da Barça Studio é um completo fracasso, é horrorosa. É horrível. Eu não sei como é que funciona o meio empresarial quando você faz um acordo com a empresa e vende ações e essa empresa não paga. Eu não sei como funciona. Porém, um clube do tamanho que o Barcelona, que fez um negócio sério, com vários investidores, e até agora era para ter recebido 140 milhões, só recebeu 65, é sinal que a gestão do acordo, o acordo foi ótimo. O acordo foi ótimo, foi feito para não se desfazer o time, para não perder um time competitivo. Mas a gestão do acordo foi horrível. E aí agora vem a parte da expectativa versus realidade. Laporta vendeu para a gente uma expectativa baseada em acordos que ainda não estavam fechados. E aí que é o grande problema. Você vende uma expectativa de que vai dar para fazer isso, que vai dar para fazer aquilo, confiando que
Esses acordos já teriam sido acertados, confiando que todo mundo ia pagar no dia certinho, confirmando que a Nike ia fazer o contrato e assinar, confirmando que os outros patrocinadores iam todos aceitar essa participação na Bassi Studios e comprar ação, e isso não era ainda oficial. Isso eram acordos que estavam ainda sendo trabalhados para fechar e, pelo menos para a gente, para público, ainda não foi fechado. Não foi fechado esses acordos. E falando do mercado, que o vídeo é para dar nota sobre o mercado, tá? O mercado, Barcelona contratou Dani Olmo, Paulo Vitor e subiu esses jogadores da base aí, tá? E teve saída de Faedo, Julian Álvares, Shadir Riad, Mark Guil, Teste, Sérgio Roberto, Gundogan, Marcos Alonso, Romeu, Vitor Roque, Lenglet, Alex Valle, uma saída totalizando ali 38,300 milhões de euros, né? Valores de Transfermarkt, tá, gente? E chegada no valor de 57. Esses pagamentos são feitos parcelados, tanto os das saídas quanto os das chegadas. Alguns são à vista, tá? Alguns são à vista. E esse foi o mercado do Barcelona. Detalhe. Desses jogadores que estão aí, como eu já falei para vocês e confirmando aqui as informações, Pablo Torre, Caçador e Paulo Vitor só conseguiram ser inscritos por causa dos 25 milhões de euros que a Aramark depositou. Inigo Martínez e Dani Olmo só conseguiram ser inscritos pelo artigo 77, o artigo baseado em lesão grave. Né? Aquele negócio que você tem um jogador com lesão grave, você pega 70%, 80% do salário dele e consegue inscrever outros jogadores no time. E a saída de Gundogan e a saída de Lenglet não era suficiente para abrir fair play para a inscrição desses jogadores? Aí tem que perguntar para a La Liga. Eu não sei o que é que precisa, ser feito, tá? Então, assim, falando do trabalho de Deco, tá? Falando aqui agora exatamente do trabalho de Deco, que é o objetivo do vídeo aqui, para dar a nota do negócio, tá entendendo? Falando do trabalho dele. Baseado em tudo que eu falei para vocês aqui, e eu já falei aqui, não foi nenhuma nem duas vezes, e o pessoal sabe disso lá no grupo, não sou o maior fã de Deco, nunca gostei muito de Deco, nem na época de jogador. Respeitava que era um jogador do meu time, torcia para dar certo, mas nunca fui fã de Deco, tá? Desde a mudança de diretor deportivo aí, nunca me agradou. Mas, baseado nessas coisas que eu falei para vocês aqui, como criticar o trabalho de Deco se não tinha o que fazer? Com essas condições que eu expliquei para vocês aqui, o Barcelona não tinha como nem ir ao mercado. A verdade é essa. O Barcelona não tinha condições nem de ir ao mercado. Sem os acordos assegurados, não tinha condições de nada. Sem o pagamento da Bassi Studio, sem um acordo com a Nike, o Barcelona simplesmente não tinha condições de fazer nada. Eu vi gente falando, Deco não está fazendo nada, Deco não está trabalhando, Deco isso, Deco aquilo. Tinha alguma solução emergencial que poderia ser feito? Tinha. De novo, o que tentaram evitar lá em 22 e conseguiram. Venda de grandes jogadores de um perfil elevado que poderia trazer muito dinheiro para o Barcelona e cobrir isso daí. Só que o Barcelona está pensando também no projeto esportivo. O Barcelona também está pensando dentro de campo. Então, o Barcelona vender De Jong, vender Araújo, vender Rafinha, o time da gente já está limitado. Que condição que a gente ia ficar? Né? Que condição que a gente ia ficar? E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente que está criticando o trabalho de Deco, muita gente que eu estou vendo criticando o trabalho de Deco, eu não sei nem como é que Dani Olmo está aqui hoje. Não sei nem como Dani Olmo está aqui hoje. Porque vocês estão vendo aí que Dani Olmo foi inscrito porque um jogador teve uma lesão. Porque um jogador teve uma lesão escrito pelo artigo 77. Então, é o que eu estou falando para vocês. Se eu tivesse noção, se eu tivesse feito essa pesquisa, se algumas pessoas nas redes sociais tivessem me ajudado com informações, se eu tivesse feito essa pesquisa lá atrás, quando acabou a temporada, em que situação estava o pagamento da Bassi Studio, que em vez de estar recebendo até agora 140 no total, o Barcelona só recebeu 65. O acordo com a Nike estava travado para sair porque a Nike está em dúvida se entra na Bassi Studio ou não. Se eu tivesse essa noção lá atrás, eu aqui no vídeo, pelo menos para vocês, seguidores do canal,
eu teria deixado o torcedor com o pé no chão. Eu teria falado, gente, qualquer rumor que sair do Barcelona é impossível ser verdade, porque não tem como contratar, porque a condição é essa e essa. Não tem como contratar ninguém. E sobre notas, porque o vídeo é para dar nota, eu não tenho como dar só uma nota, eu não tenho como dar nota apenas para o mercado do Barcelona. Eu tenho que dar nota à gestão do pagamento das coisas que o Barcelona precisava para ir ao mercado e depois uma nota para o que fez no mercado. E o que eu digo para vocês é o seguinte, a ideia da venda da Barça Studio, genial. Evitou que o time da gente fosse desmanchado, mais do que foi, né, lá de 2022 para cá. Mas a gestão do pagamento, eu dou nota zero. Nota zero. Não pode um time do tamanho do Barcelona fazer e vender ativos do clube, as populares, famosas alavancas econômicas, e não receber esse pagamento e ficar por isso mesmo. Não pode. Eu dou nota zero. Nota zero é o pagamento e a gestão da Barça Studio. E sobre a nota de Deco? Sobre a nota de Deco, que nota você dá para Deco no mercado de transferência? Essa nota de Deco eu vou deixar para vocês aqui nos comentários. Depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu expliquei para vocês, que não tinha condições de fazer nada no mercado, a verdade é essa, que não tinha condições de contratar ninguém, só se vai apalavrando pessoas, apalavrando jogadores, e no meio das negociações, a Barça Studio, os investidores pagam os valores. Então, baseado que não tinha como fazer nada, eu deixo a nota de Deco para vocês. Porque no papel, repito, nem Dani Olmo era para estar aqui. No papel, nem Dani Olmo era para estar aqui. E está aqui e foi inscrito por uma lesão. Sim, mas foi inscrito, que eu não sei como é que seria inscrito se Christensen não machuca. E já viu que subiu o time de patamar também. Todo o trabalho, Flick e tal, mas Dani Olmo em campo, os dois jogos que a gente viu, a gente já viu que está sendo uma contratação de muita importância na temporada. Então até isso a gente tem que ser grato. Vou deixar aqui aberto para vocês, coloquem a nota de Deco no trabalho baseado nessas situações que eu falei para vocês. E o futuro, e na próxima temporada, nada muda. Nada muda. Em janeiro o Barcelona pode estar... Se a gente não tiver uma notícia oficial do clube, ou uma notícia oficial de uma fonte confiável, que os investidores da Barça Studio fizeram os pagamentos pendentes e só está faltando o pagamento de 2025, se a gente não tiver uma notícia oficial, o Barcelona fez um acordo com a Nike, patrocinador do uniforme aí e tal. Se a gente não tiver esses anúncios feitos de forma oficial, nada mudará. Na temporada que vem, em janeiro, vai estar a mesma coisa. Na temporada que vem, vai estar a mesma coisa. E digo mais para vocês. Tem que correr para ontem. Porque além de estar atrasado, já está atrasado para o próximo mercado também. Para a próxima janela de janeiro. Por quê, Igor? Porque em janeiro, Dani Olmo será removido da inscrição. Por quê? Porque ele foi inscrito por causa da regra do artigo 77. Tanto Inigo quanto Dani Olmo deve sair aí na inscrição. Então, Barcelona, nesses meses que temos agora, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para correr atrás desses pagamentos e do acordo com a Nike. Senão, em janeiro, jogador que estava jogando vai ser removido das inscrições, porque o time não vai ter margem no fair play. Então é isso. Nota zero para a gestão da Barça Studio. E a nota do mercado, eu espero que vocês não sejam tendenciosos e entendam que não tinha condições de fazer nada. E o que fez ainda foi grandioso, porque o cara que chegou está dando um rendimento absurdo, tá? Deixo aqui aberto para vocês aqui os comentários. Se vocês têm algumas mais informações para complementar. Repito, eu não sou jornalista. Resolvi fazer essa pesquisa para vocês. Tem alguns contatos que eu tenho de confiança na rede social, que por sinal morreu, né? O ex morreu, os contatos que eu tinha nas redes sociais, que eu conversava sobre certos aspectos, para trazer informações para vocês. Eu não tenho outro meio para conversar com essas pessoas. Então esses contatos morreram. Não sou jornalista, sou um torcedor. Como eu falo de contexto, resolvi colocar os contextos para vocês e para mim está muito claro. Para mim agora está muito claro. Qualquer rumor que sair de vai chegar Eguinho Quebradeira, vai chegar Giovaninho Quebradeira, vai chegar não sei o que, não vai chegar ninguém. Não vai fazer nada. Ou saem os acordos, ou caem os pagamentos, ou sai o patrocínio, ou o resto é pipipi popopó da mídia.
é conversinha fiada, tá? O espaço está aberto a vocês aqui nos comentários, deixar opinião, complementar com alguma informação. E é isso, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.